Olá, eu sou o professor Diego e o tema da aula de hoje é visão geral do modo de funcionamento do DNS. Vamos lá? Bom, pessoal, quando falamos sobre que o DNS ele possui uma base de dados distribuída e hierárquica, é pelo seguinte fato, tá? Então, assim, uma primeira aproximação, nós temos três classes de servidores DNS, tá? O servidor raiz, o de domínio de alto nível e os servidores DNS autoritativos. Como que isso aí acontece? Então, no topo, nós temos os servidores DNS raiz, também conhecido como root servers, tá? Um próximo nível, nós temos os TLDs, né, que são os Top Level Domain, né? Por exemplo, o DNS aqui do .com, o DNS do .org, o DNS do .edu, são alguns exemplos, tá? Abaixo deles, nós temos aqui um segundo nível, que são os servidores DNS autoritativos, tá? Por exemplo, o servidor DNS que vai responder pela Amazon.com, ou pelo Python.org, ou pelo UMass.edu, né? Yahoo.com, certo? Então são servidores DNS que respondem, né, geralmente pela empresa, que ela pode ser algo gerenciado por ela ou, né, terceirizar esse tipo de serviço, tá? Para a gente poder entender, então, quando um cliente ele quer o endereço IP para acessar o site, por exemplo, da Amazon, né, numa primeira aproximação, o que é feito? Então, o cliente consulta o servidor raiz para encontrar o servidor DNS do domínio, né, da família de domínios aqui .com. Depois o cliente com esse dado, né, já com o IP, por exemplo, o endereço do top level domain.com, o cliente vai consultar, né, esse .com, o TLD do .com, para obter o servidor DNS, né, o autoritativo da Amazon. Nesse caso, o cliente vai consultar o servidor DNS da Amazon para obter o endereço IP, né, ou seja, do host onde está armazenado esse site, por exemplo, tá? Bom, considerando os servidores DNS raiz, né, que esse primeiro aqui, né, se a gente considerar então o DNS como uma árvore, né, seria uma árvore invertida, né? Por isso que aqui a gente denomina, né, raiz ou root servers, né? Oficialmente, né, ele é o contato de último recurso por servidores DNS que não conseguem resolver o nome. Então, quando eu não sei qual o endereço IP de um determinado host, né, é consultado aqui o servidor raiz para que a gente consiga descer nessa hierarquia, né, dessa base de dados distribuída e conseguir aquele endereço que nós estamos aqui almejando, tá? É uma função de suma importância para a internet, né? Então a internet não funcionaria sem ele. Imagina você guardando o endereço IP de todos os sites, né, que você costuma acessar. É impraticável, certo? E nós temos o caso do DNSSEC, né, que fornece segurança, né, autenticação, integridade da mensagem. Temos a ICANN, né, que é a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, né, que gerencia e faz toda essa coordenação domínio, né, DNS raiz. E se a gente observar aqui o mapa, tá? Tem esse site aqui que é bem interessante, né, que é o rootservers.org. Então nele você pode encontrar como estão espalhados esses servidores DNS raiz, tá? Ao todo no mundo atualmente, né, esse vídeo sendo gravado aqui em junho de 2021. Então existem mais de 1.300 servidores, né, instâncias, né, de servidores raiz espalhadas por todo o mundo, né? Dessas 1.300, 32 encontram-se só aqui no Brasil, né? Se a gente olhar um pouquinho esse mapa, a gente vai ver que a maior concentração de root servers, né, está aqui na América do Norte, né? Depois nós temos aqui Europa, né, essa região com 119, temos aqui essa outra com 115. Então nesse site é bem interessante, você pode ir clicando aqui e ele vai mostrando para a gente onde estão espalhados, né, e quais são os servidores. Um item importante, né, que ao todo são 13 servidores aí diferentes, mas como 13 nós temos aqui 1.300, né? Então, como está dito aqui,
elas são cópias, né? Cópias desses 3 servidores, tá? Que são nomeados da letra A até a letra M, perfeito? Aqui nós temos uma lista dos servidores DNS raiz, que encontra-se aqui nessa fonte, tá? Então, se a gente observar, dos 13 servidores raiz, né? Nós temos aqui 12 operadores, né? A VeriSign, ela coordena aqui, né, responsável tanto pelo A quanto pelo J, né? Então nós temos aqui operadores como a Universidade de Maryland, nós temos a NASA, temos o ISC, temos aqui o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Temos aqui a ICANN, responsável aqui pelo L, e aqui nós temos os endereços IPs, né? Tanto IPv4 quanto IPv6 desses servidores raiz da internet. Quando falamos do DNS de Top Level Domain, né, nós aqui vamos considerar essa faixa aqui de servidores, tá? Então nós temos aqui os servidores DNS raiz e logo abaixo nós temos aqui os Top Level Domains, né, que são aqui responsáveis por aqueles domínios bem conhecidos, né, nosso, né, vários sites com .com, .org, .edu, né? Então eles mantêm aí informações sobre todos os nomes de domínio que compartilham uma extensão de domínio comum, tá? Responsável, por exemplo, .aero, .net, né? .jobs, todos os domínios de país, né? De nível superior, também a gente chama de country code, né? Top level domain. Então, por exemplo, do Brasil é o .br, nós temos aqui o do Japão como .jp, China como .cn, né? Por exemplo, a VeriSign, ela é o registro oficial para o domínio .com e também o .net. Mesmo ela sendo o registro oficial, não quer dizer que eu só posso fazer registro.com através dela, né? Isso foi repassado, né? Então é possível que outras empresas também vendam esse domínio, mas a responsabilidade de manutenção, né, de manter aí um topleveldomain.com é da VeriSign, né? Por isso ela tem uma taxa, né, para poder manter esse registro aqui no ar. E nós temos, por exemplo, a Educaus, né, que é a top level domain dos domínios.edu. No Brasil nós temos o registro BR, né, que é o nosso top level domain para os registros com final .br. No caso dos servidores autoritativos, né, toda organização que tiver hospedeiros que possam ser acessados publicamente na internet, como um servidor web, servidor de e-mail, né, ele deve fornecer um registro DNS também acessível publicamente que mapeie os nomes desses hospedeiros para endereços IP. Então, o servidor DNS autoritativo de uma organização, ele abriga, né, esses registros, e uma organização ela pode preferir executar o quê? O seu próprio servidor DNS, né, ou pode contratar algum provedor de serviço, tá? Então, são esses servidores aqui que estão nesse nível, né, considerando o primeiro raiz. Aqui nós temos top level domains e aqui nós temos essa outra faixa de servidores DNS. E um servidor também considerado DNS, né, que é o servidor local, tá? Mesmo ele não pertencendo estritamente à hierarquia de servidores, mas ele faz parte de todo o funcionamento do DNS, tá? Quando um host faz uma consulta DNS, ela é enviada para o seu servidor DNS local, tá? Que você pode ter aí na sua rede, ou o seu ISP, o seu provedor de internet, também pode fornecer esse endereço, tá? Então o servidor DNS local ele retorna uma resposta, né? Que pode ser, essa resposta pode ser proveniente, né, do próprio cache, né, do cache local desse servidor DNS local, certo? Ou, né, pode estar desatualizado, né? E se caso tiver, ele pode fazer o encaminhamento de solicitação para resolução, né, pela hierarquia do DNS. Esse servidor DNS local ele pode te prover aí essa tradução de nomes, né, contando com cache ou a partir de consultas, tá? Cada ISP, cada provedor de internet, possui um servidor de nomes de DNS local, né? Se você quiser encontrar qual que é o seu, se você estiver utilizando o macOS, tem esse comando,
E se você estiver utilizando o Windows, você pode digitar aí ipconfig/all, né, e você ter acesso a qual o endereço IP do seu servidor de nome DNS. Perfeito? Bom, sobre as resoluções de nomes, né, de DNS, nós temos dois tipos. Uma delas são consultas iterativas. Tá? Então, neste exemplo, né, nós temos o host em engineering.niu.edu, né, que é esse host aqui. Vamos dizer que ele quer obter o endereço IP para esse outro link, o gaia.cs.umass.edu. Tá? Então, a ideia aqui é que esse host, né, ele quer acessar esse site aqui, mas ele não sabe qual é o endereço IP. Então, para isso, ele vai iniciar aqui uma busca sobre esse endereço. Tá? Então, uma consulta interativa. Então, o servidor contatado ele responde com o nome do servidor a contatar. Isso é uma consulta iterativa. Tá? Então, seria, se a gente fosse colocar aqui num tipo de resposta, né, que nós utilizamos, por exemplo, no diálogo, seria assim, ó, não sei esse nome, mas pergunte a esse servidor. Tá? Então, como se daria? Então, ele faria uma consulta para o servidor DNS local, certo? Feito aqui essa consulta, caso o DNS local não tivesse essa informação em cache, né? Então ele vai perguntar lá para o servidor DNS raiz: olha, você conhece aqui esse endereço? Ele vai dizer o seguinte: ó, esse endereço, né, para esse domínio aqui eu não sei qual é o endereço IP, mas ó, como é .edu, pergunta para o topleveldomain.edu, né, e passa o endereço do topleveldomain.edu. Então ele vai lá e vai perguntar: ô, topleveldomain.edu, né, você conhece esse endereço aqui, né? Qual é o endereço IP desse domínio aqui? Olha, desse domínio eu não sei, mas eu conheço o servidor DNS do umass.edu e responde com esse endereço aqui. Aí ele vai lá no umass.edu, no servidor DNS autoritativo, né, e faz essa questão. Aí ele vai dizer o seguinte: o gaia.cs.umass.edu, né, esse aqui eu sei, esse é o endereço IP, e vai retornar com o endereço IP, né, dessa máquina aqui, né, por exemplo, onde pode estar hospedado esse site, né, que está sendo requisitado. Nesse caso, o servidor DNS local fez aqui, né, foram 3 consultas iterativas, né, a essa estrutura hierárquica de servidores DNS para poder conseguir o número IP que vai retornar para essa máquina. A partir do número IP, agora ela consegue acessar aquele site desejado. Isso aqui nós vimos, né, nessas interações aqui, as consultas iterativas. Se nós considerarmos consultas recursivas, ela se daria da seguinte forma. Então, o mesmo caso, mas agora utilizando consultas recursivas. Então, ó, coloca a responsabilidade da resolução de nomes no DNS contatado. Então, obtém aí, por exemplo, uma carga intensa em nível superior de hierarquia? Será? Vamos dar uma olhada. A partir dessa consulta, não tenho esse endereço aqui em cache, então vai consultar o servidor DNS raiz. Em vez do servidor DNS raiz responder tipo assim: olha, eu não sei, então pergunte a essa outra pessoa que possivelmente ela vai saber, né? Esse outro servidor possivelmente ela vai saber. Ele vai saber. Então, nesse caso aqui, ele não passa essa responsabilidade para o servidor DNS local. Ele faria essa consulta, fala: olha, esse aqui eu não sei, mas eu acho que o .edu sabe. Então ele questiona o .edu, fala: olha, eu não sei, mas eu acho que o umass.edu pode me dizer. Eu sei. Então responde com a informação, ele devolve para o, né, devolve aqui para o TLD, depois o TLD devolve para o DNS raiz, e o DNS raiz devolve, né, para o servidor DNS local, que vai devolver esse endereço. Então a consulta recursiva ela se dá dessa forma, né? Então a responsabilidade da resolução de nome se dá pelo DNS contatado. Então contatei esse DNS, ele vai me retornar esse item, né? Não é uma boa prática considerando o servidor DNS raiz, porque imagina que todas as consultas teriam que passar por eles. Por isso, aquela questão da consulta iterativa, ela é muito mais interessante
para o cenário da internet, tá? Lembrando que essa consulta que feita no slide anterior, ela é uma consulta recursiva, né? Que eu consultei e obtive a resposta, né? Não quero saber o que ele fez, mas ele foi atrás, mesmo que ele fez aqui diversas consultas iterativas e me retornou o endereço desejado, tá? Geralmente, esse servidor DNS local ele é recursivo por isso. Então ele se vira para encontrar informação e devolver para os hosts aqui que estão solicitando dentro da rede. Perfeito? Sobre o cache DNS, né? Uma vez que qualquer servidor de nomes aprende o mapeamento, ele o armazena em cache, retorna imediatamente o mapeamento em cache, né, em resposta a uma consulta. Nesse cenário aqui anterior, né, caso algum outro host solicitasse novamente essa mesma consulta, né, dependendo de um item chamado TTL, que a gente vai ver mais adiante, né, esse tempo de vida que eu posso armazenar essa informação aqui em cache, ele não precisaria mais fazer essas consultas, pois ele já fez anteriormente e já possui essa informação. Então a resposta seria muito mais rápida, tá? Então o cache ele melhora o tempo de resposta. Após um tempo limite, as entradas de cache elas são descartadas, né, por aquele TTL. E os servidores TLD são normalmente armazenados aqui em cache, tá? Em servidores de nomes locais, tá? O que evita a consulta aos servidores DNS raiz, melhorando também o tráfego, né, de dados na internet. As entradas em cache ela pode estar desatualizadas, tá? Então, se um host alterar o endereço IP, ele pode não ser conhecido em toda a internet até que todos os TTLs expirem, tá? Mas é um preço que vale a pena pagar, né? Porque todos os sites que a gente consulta, quantos deles realmente possuem o seu endereço alterado, né? Então, por mais que a gente corra o risco de pegar um ou outro item que não esteja atualizado, ou ter alguma falha, né, na hora de consultar um site, né? Mas com certeza, se você observar durante seu uso na internet, né, foram poucas as vezes que você teve algum problema para poder acessar um site. Perfeito? Próxima aula, nós vamos falar sobre registros e mensagens DNS. Até lá!